nós iremos falar sobre a coluna vertebral e sobre a patologia que acomete cerca de 2 milhões de pessoas por ano, a hérnia de disco. Além disso, nós iremos apresentar a contribuição da fisioterapia para essa patologia. Antes de falar da hérnia de disco, eu vou falar um pouquinho sobre a coluna vertebral. A coluna vertebral, juntamente com a sua interação com os ossos, ligamentos, vértebras, músculos, ela nos proporciona equilíbrio, movimentação e também a proteção da nossa medula espinhal. A coluna vertebral ela é subdividida em 4 partes. A região cervical, que é constituída por 7 vértebras, a região torácica, que é constituída por 12 vértebras, a região lombar, por 5 vértebras, e a região do sacro e do póndice. Eu quero dar um enfoque na região lombar, que é uma região que suporta grandes cargas. E por isso, frequentemente vamos ver pessoas reclamando de dores na região lombar, até mesmo crianças e adolescentes, justamente por questão de má postura na hora de sentar, de dormir, de comer. E entre outros fatores também. Juntamente com a coluna, nós temos os músculos, desempenhando a função de manutenção da postura e da absorção de choque. Eu quero falar também que entre essas vértebras, nós temos um chamado disco intervertebral, que é um disco subdividido em 2 partes, que tem o anel fibroso e o núcleo pulposo. Nesse núcleo pulposo, nós temos um grande teor de água. Esse grande teor de água ele influencia na flexibilidade e na absorção de choques na coluna vertebral. E quando já se há um quadro de dor na coluna, há também uma fraqueza e uma atrofia desses músculos. Por isso, a fisioterapia é bastante importante no tratamento das patologias que envolvem a coluna. Mas isso vamos falar um pouco mais a seguir. Bom, vou falar agora sobre um assunto muito importante e que você provavelmente já ouviu falar, que é a hérnia de disco. A hérnia de disco, ela acomete de 13 a 40% da população durante toda a sua vida, sendo que as pessoas que mais têm são pessoas de 50 a 60 anos de idade. Ela pode ser assintomática e também pode apresentar sintoma como dores nas costas. Ela acontece principalmente na região lombar, mas pode acontecer também em todo o segmento da coluna vertebral. A hérnia significa toda a estrutura que tem sua estrutura original modificada. E o disco ele é conhecido principalmente pela sua função de amortecer os impactos que pode lesionar a coluna vertebral. Ele está situado entre uma vértebra e outra e tem, no caso, está presente em toda a coluna vertebral. Dentro desse disco vertebral, nós vamos ter 2 estruturas muito importantes e essenciais para o nosso corpo, que é o anel fibroso de tecido fibrocartilaginoso, que tem a função de mobilidade, ele é uma estrutura flexível que vai nos permitir mobilidade, e o núcleo pulposo, que vai absorver e amortecer os impactos que a coluna vertebral possa sofrer. Como nós sabemos, essa doença, essa lesão, ela é multifuncional, então vários fatores podem influenciar para ela, como tabagismo, como excesso de peso, como herança genética, má postura, dentre inúmeros outros fatores. E como ocorre esse processo? Esse processo ele ocorre com a desidratação discal, ou seja, perca de água. E aí pode acontecer, consequentemente, rachaduras, chamadas de fissuras ou ergaçamento, e com isso, pode acontecer desde o embaulamento, que é aquela barriguinha, como a gente conhece, né, no ditado popular, que é propriamente a hérnia de disco, ou pode acontecer o rompimento da parede total do disco. Então, é muito importante ter todo esse cuidado, porque a partir do momento que acontece essa formação da hérnia no disco, ele pode comprimir raízes nervosas, que são estruturas extremamente sensíveis e que caso elas venham a ser comprimidas, vai gerar muita dor no paciente, e também, se for na região torácica, pode comprimir a medula espinhal. Então, gente, a hérnia de disco, ela acomete a coluna cervical, né? Pode acometer a coluna torácica e a coluna lombar.
ela é mais comum na cervical e na lombar, mas ela acontece sim na torácica, tá? Algumas dessas herniações discais vertebrais, elas não trazem sintomas, ou seja, elas são assintomáticas. Mas, embora isso, a grande parte, a maioria, elas trazem sim sintomas e sintomas característicos, sintomas específicos, né? Qual seria o principal sintoma, ou melhor dizendo, qual seria o sintoma inicial? Podemos dizer que o sintoma inicial seria a dor, porque tudo ali começa no episódio da dor, onde o paciente sente uma dor, e não é qualquer dor, é uma dor forte, né, uma dor muito forte, uma dor intensa, que ela só evolui. O paciente sente a dor, vai pro pronto-socorro, chega lá, toma remédio, volta. Chega em casa, sente a dor de novo, vai pro pronto-socorro, toma medicamento e volta. E assim, enquanto não procurar um tratamento, ela vai evolui com crises, é uma dor contínua. Mas a dor, ela não é o único sintoma que a hernia de disco vai trazer para a pessoa. Ela vai trazer aí a radiação dos membros inferiores, dos membros superiores, as radiações antípicas dos membros na região abdominal, dor nos testículos, formigamento, perda de força, perda de sensibilidade. Vai trazer algumas alterações também, como alteração vaginal, alteração dos esfíncteres uretrais, vaginal e anal também. Ela vai estar trazendo aí esses sintomas. Daí a gente já vê que é uma patologia ampla em sintomas. Então não dá para o paciente, para a pessoa ficar esperando, né, tempo para poder buscar um tratamento e nem para buscar um diagnóstico. Quanto à anamnese, o correto é que nós, fisioterapeutas, a gente venha observar as queixas do paciente, porque o paciente ele vai chegar com queixa. Ele vai dizer, eu tô sentindo uma dor em tal lugar, uma dor muito forte. Como eu disse, a dor ela é forte, a dor ela é marcante. Então ele pode chegar e dizer assim, dia 12 de outubro de 2018, eu senti essa dor, uma dor muito forte, eu fui pro pronto-socorro, tomei medicamento, aliviou, voltei e continuei sentindo a dor, fui lá, tomei de novo medicamento, fui lá no pronto-socorro, tomei medicamento, mas a dor só continua, a dor ela só alivia, ela não melhora e quando ela vem parece que só piora. Então o paciente vai chegar com essas queixas e vai chegar falando onde foi aqui, a dor é aqui e tal. Então é isso que a gente tem que observar, a gente tem que ouvir, entender, interpretar o que o paciente está falando, né, em relação à dor intensa, em relação à localização, os fatores de alívio, os fatores de piora, né, e radiação. Tudo isso vai chegar a uma conclusão, né, para ter um exame físico mais objetivo. No exame físico, a gente vai começar pelo eixo, né? É importante que a gente comece pelo eixo da coluna cervical, torácica e lombar. Depois daí a gente vai estar indo para inspeção estática, inspeção dinâmica. A gente pode estar avaliando também a amplitude de movimento mediante do paciente, rotação, flexão, extensão, rotação e inclinação de cabeça, né? Outro teste importante é a palpação nas regiões moles, né? Anterior e posterior, palpação dos ossos anterior e posteriormente. Além disso, a gente vai ter a escala de avaliação, né, que é uma escala de grau, de 0 a 5. A gente vai ter o teste de elevação, que é o teste de elevação dos membros inferiores. E não menos importante, a gente tem também o teste neurológico, né, o teste neurológico, membros inferiores e membros superiores. E é isso. Esses são os testes que a gente consegue identificar para a gente conseguir detectar a hernia de disco no paciente. Quais tratamentos são utilizados para tratar uma hernia de disco? Há dois tipos de tratamentos utilizados, o invasivo e o não invasivo. O que vai determinar qual tipo de tratamento utilizar em cada paciente é a avaliação que vai ser realizada por um profissional, que nesse caso é o fisioterapeuta, onde ele vai estar realizando alguns exercícios, alguns testes físicos com esse paciente, né? E vai também estar atento
as reclamações do paciente, qual o grau, né, o nível de comprometimento da coluna desse paciente, quais os sinais, quais os sintomas, qual o nível de dor desse paciente e chegar a uma conclusão, né, qual será o tratamento melhor para tratar essa patologia desse paciente. Se ele chegar a uma conclusão de que essa coluna não está totalmente comprometida, não está em um nível crônico ainda, ele pode estar utilizando do método conservador, que é o método não invasivo, que vai utilizar de terapias manuais, né, de práticas fisioterapeutas, como tração, mobilização articular, exercício direcional, estabilização segmentar vertebral, crioterapia. Vai utilizar essas técnicas para obter um resultado, né, excelente para o paciente, para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Mas se ele achar que uma só dessas técnicas não é suficiente para um paciente, ele pode utilizar até mais de uma por paciente para obter, né, um resultado mais rápido, mais duradouro, mais eficaz. E é importante salientar de que cada paciente tem sua particularidade. Cada paciente vai ser tratado de forma única. Não vai ser um tratamento universal. Um tratamento que um paciente utiliza vai ser utilizado para outro paciente. Não. Cada paciente vai ser tratado de acordo com as suas especificações, de acordo com a sua necessidade. É importante que esse profissional também possa estar orientando a esse paciente a procurar um médico para estar fazendo uso de alguns medicamentos, como anti-inflamatório, relaxante muscular, para que esse paciente tenha uma melhora na dor, na inflamação, né? E um tratamento possa vir auxiliar outro, né? E esse paciente tem que estar disposto, tem que estar comprometido, tem que estar seguindo as orientações médicas, apesar de que sabemos também que nem todos os pacientes têm condições financeiras para estar seguindo algumas orientações do fisioterapeuta, mas é importante que em outros aspectos esse paciente esteja bastante disposto, né? E esses tipos de exercícios, eles são utilizados para o fortalecimento dessa região afetada, né? Fortalecimento muscular dessa região. O outro tipo de tratamento utilizado é o método invasivo, né? Esse método invasivo nada mais é do que tratamento cirúrgico, que é utilizado, mas a maioria das vezes é utilizado um método conservador, que é o método não invasivo. O método invasivo, que é o método cirúrgico, né, o tratamento cirúrgico, ele é utilizado nos casos graves, nos casos crônicos, apenas nesses casos. É importante que essa avaliação desse fisioterapeuta seja extremamente sigilosa, atenta, porque essa avaliação que vai determinar o sucesso ou não sucesso, né, do tratamento para esse paciente, para a evolução dessa patologia no paciente, evolução para melhora ou para piora.